Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, que Deus venha te dar paz, ânimo, força, fé, te sustentar todos os dias e que você habite no esconderijo do Altíssimo, que você passe tempo com Deus, que você tenha prazer na pessoa de Deus, porque muitas vezes nós queremos os benefícios que Ele pode dar. Nós queremos a paz, a saúde, a provisão, cumprimento de promessas, nós queremos a proteção dEle, nós queremos tantos milagres, tantas coisas, e nos esquecemos de que mais do que as mãos dEle podem dar, é o que a presença dEle dentro de você pode te proporcionar. Muito mais além, rico, muito mais valioso do que coisas, até porque nascemos sem trazer coisas e não vamos levar coisa alguma deste mundo, é o gozo da paz, da alegria, da fé, do ânimo, da perseverança, da resistência, da resiliência, que só o Senhor pode gerar dentro de um coração tão pequeno, limitado, frágil, fraco e mortal. Quanto mais nós entendemos quem Deus é, não vai fazer diferença para Ele depositar tudo que Ele pode sobre nossas vidas. Só que muitas coisas nos afastam de Deus. E é por isso que muitas pessoas pedem e não recebem. Porque pedem mal para gastar apenas nos seus próprios prazeres. E muitas coisas que elas pedem vão até afastá-las de Deus. Muitas coisas, até eu já fiz tantos pedidos a Deus, já fiz tantos projetos e muitos não se realizaram. Só que com o passar do tempo, Deus vai me mostrando que realmente é importante para Ele, tem valor para Ele. Porque Ele vai depositar na sua vida aquilo que vai te acrescentar, aquilo que vai te ajudar, aquilo que vai te amadurecer, te fazer crescer e não te afastar do dono da bênção. Que a palavra do Senhor venha trazer esse renovo, essa maturidade, essa experiência de ir muito mais além do que aquilo que o dinheiro pode dar. Afinal de contas, muitas vezes a pessoa tem dinheiro sem a presença de Deus e compra tudo. Mas é aí que ela se sente mais frustrada, porque ela tem tudo, se sente vazia, pobre, miserável e não tem o principal, que é a presença do dono de tudo. Eu quero compartilhar com você uma passagem que está no livro de Marcos, no capítulo 7, a respeito de entre aspas, um confronto entre alguns religiosos e Jesus, por causa dos discípulos do Mestre. A partir do versículo 1, os fariseus e alguns mestres da lei vinham de Jerusalém e então reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os discípulos foram se alimentar e não lavaram as suas mãos. E os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente. Não por questão de higiene, bactéria, limpeza, não. Questão de cerimônia, questão religiosa, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem antes de se lavarem. Foi como eu disse, não pela necessidade de comer com as mãos limpas, porque a gente pega em tantas coisas, né? Tem risco de trazer tanta contaminação, mas a preocupação dele não era deixar as mãos limpas se porventura tocassem nos alimentos, não. Era uma questão de tradição, era um costume religioso deles. Quando chegam da rua, não comem, como eu disse, sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então eles não lavam as vasilhas, os jarros, em questão primeiro de limpeza, não, mas questão de uma cerimônia, de um rito. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus:
Por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Versículo 6. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Sabe aquele ritual que não tem nada de Deus? Não tem inspiração nenhuma de Deus para crescimento espiritual, para te aproximar de Deus, mas são regras, são rituais que muitas vezes as pessoas impõem, elas jogam nas costas dos outros como rituais, práticas tão inúteis, coisas de pessoas, mente fértil. Versículo 8. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições de homens. As pessoas dão mais valor à regra criada por homens do que a palavra de Deus. De repente, aquilo que a pessoa criou, pela influência que ela tem, pelo nome que ela tem, pelo cargo que ela ocupa, pela posição de destaque, vale mais do que aquilo que está escrito. Sendo que aquilo que está escrito vale muito mais do que aquilo que qualquer pessoa possa inventar ou impor como regra para a sociedade. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês transmitiram. Por quê? Porque Jesus pegou pesado com eles. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de colocar de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas próprias tradições. Então, aquilo que Deus ordenou não tem valor, mas aquilo que fulano ou ciclano determinou, aquilo ali tem que ser feito. Deixa o que Deus falou de lado e eu tenho que obedecer a essa pessoa para não desagradá-la e ir contra ela, ainda que fuja aquilo que o Senhor nos orientou na sua palavra. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Vai sair em forma de fezes, vai sair do corpo. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Versículo 20, e continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia,
a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Às vezes a pessoa está tão preocupada com o que ela vai comer. Lógico que a gente não vai comer qualquer coisa. Uma coisa sabendo que ela está contaminada, que ela está trazendo enfermidades, isso é óbvio. Questão de higiene, é cuidado com a saúde, isso é lógico. Mas aquilo que você come entra pela boca, passa pelo estômago e sai através das fezes. Mas muitas vezes aquilo que sai de dentro para fora é que traz morte, destruição, contenda, confusão, ira, inveja, disputa. Tudo nasce aqui, ó. Quando se fala de coração, fala mente. Porque coração não raciocina, não planeja como a mente. Então quer dizer o quê? Interior, pensamentos, raízes, fontes de pensamento, de ações, de atitudes. E muitas vezes é daqui, sabe? É daqui que sai a maldade, que sai assassinato, que sai furtos, planos malignos e tão diabólicos. O Senhor trouxe essa meditação ao meu coração hoje, logo após eu ter conhecido uma querida avó que levava a sua neta na cadeira de rodas. Ali estava a Sheila, a vovó, levando a Miriam Victoria. Ela ainda frisou, Miriam Victoria. Aparentava ter uns 7, talvez 8 anos, aquela menina. E quando eu senti no coração o desejo de me aproximar e começar a conversar com elas, e já fui logo interagindo com a criança, a avó me falou que a menina não falava, que ela tinha uma certa deficiência, uma certa necessidade espiritual. E eu já tinha entendido isso quando eu a vi na cadeira de rodas. E eu disse para aquela avó, eu percebi que ela não fala, mas ela entende muita coisa que a gente fala. E ali aquela criança, ela sorria, ela tirava a viseira que eu estava usando para tampar o sol, tirava, colocava, e ela sorria. E a avó chamava a atenção dela, para com isso, Miriam, mas foi aquela coisa gostosa. E de repente a avó, muito constrangida, ela disse que tinha acabado de trombar com uma senhora próximo daquele local em que estávamos, e aquela senhora, muito irritada, xingou aquela menina na cadeira de rodas, e então bem alto, com um alto som, ela com muita fúria, ela disse, aleijada. E ali ela deve ter talvez falado mais palavras, e nem convém a avó falar novamente as palavras, porque eu pude perceber que a avó ficou muito chateada. E a avó disse que tinha um policial perto daquele local, ouviu, também viu a situação e até repreendeu aquela idosa que brigou com aquela criança. Tão indefesa, na cadeira de rodas, e até a repreendeu dizendo que aquilo era caso de polícia, da forma que ela tratou aquela menina tão pequena, tão bela e tão amada por Deus. E então aquilo começou a trazer à minha memória essa questão, que existem tantas pessoas que se preocupam com rituais, cerimônia, belas palavras, muitas até falam muito de Deus, mas como Jesus, já repetindo o que Isaías tinha profetizado há tantos anos antes de sua vinda, que o povo honra com os lábios, mas o coração está muito longe dele. Que os líderes religiosos, os mestres da lei, da palavra de Deus, estavam tão preocupados em lavar as suas mãos, em cumprir ali por completo, de forma tão detalhada, os seus rituais, mas estavam se esquecendo do principal, que é a palavra de Deus. E tantas pessoas com o coração envenenado, amargo, azedo, venenoso. E eu disse para Sheila, a avó daquela menina, eu bati a mão no ombro dela e falei com ela que há alguns anos atrás eu ficaria muito chateada e revoltada com aquele comentário. De fato, nunca vai gerar prazer
um comentário tão infeliz desses. Mas eu disse a ela, hoje eu vejo com outros olhos. Graças a Deus não me ofende como me ofendia antes, mas hoje eu vejo ali, por trás daquela palavra que saiu daquele coração, como disse a palavra do próprio Cristo, um coração amargo, um coração mau, um coração cheio de raiva, de rancor, porque a boca fala aquilo que o coração tá cheio. Então, quando eu vejo situações assim, pessoas usando as palavras para ofender, para julgar, para tentar diminuir, humilhar alguém, eu só vejo ali daquele ouvinte um estado de miséria, um estado emocional deplorável, para pôr para fora aquilo que está cheio no seu coração. Eu fico mais triste pela palavra proferida daquela vida. Uma pessoa tão vazia e tão cheia de fel. É por isso que nós precisamos cuidar muito do nosso coração, dos nossos pensamentos, daquilo que alimentamos a nossa mente, aquilo que entra pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, para então tomarmos cuidado com aquilo que vai sair da nossa boca. Tantas pessoas que, quando querem, usam palavras tão belas e ainda colocam Deus no meio, mas por nada demonstram que estão vazios, tão longe de Deus. A palavra tem poder de curar, de renovar, de alegrar, de trazer vida, esperança e fé aos seus ouvintes. Como também existem outras que ferem mais do que uma espada, que tem poder de matar, de derrubar, de destruir. Então, com essa reflexão, eu quero te convidar a olhar para dentro de si mesmo, olhar para dentro do seu coração e a fazer essa avaliação. O que tem saído dos meus lábios? O que tem gerado ao meu redor, as pessoas, aquilo que sai da minha boca? O que tem promovido? Guerra ou paz? Ódio ou amor? Perdão ou recusa? Que nós possamos cuidar do nosso coração, porque nós vivemos um tempo de muita aparência, de muita vaidade e perfeição por fora, tanta beleza externa, tanta maquiagem. E as pessoas têm se esquecido que pelas nossas palavras seremos julgados, condenados ou absolvidos, que cada um prestará contas de tudo que fizer aqui nessa terra, e na medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Às vezes enxergamos um cisco no olho do outro e não conseguimos ver um poste, uma trave que está nos nossos próprios olhos. Muito cuidado. É um conselho para mim, para você que está aí me ouvindo. Tempos de aparência, muita falácia e pouca eficácia. Que possamos alimentar a nossa mente com as coisas de Deus, porque certamente quando precisarmos abrir os lábios, nós vamos falar palavras que vão gerar vida. Jesus nunca abriu a boca para falar besteira, nunca abriu a boca para destruir, para oprimir, não. Ele abria a boca para profetizar vida, verdade, libertação e cura àqueles que o ouviam. Que em nome de Jesus você faça a diferença dessa forma também.
porque já basta de tanta mentira, tanta palavra inútil, tanto escândalo, tanta palavra que tem destruído e matado milhares de vidas. Que em nome de Jesus, ao abrir dos lábios, você jorre do seu interior, como Jesus disse àqueles que criam nele, aqueles que creem nele, de dentro de si fluirão rios, rios, rios de águas vivas. E ele falava do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo seja essa fonte viva por onde você passar e sobre tudo que você falar. Que Deus te abençoe e que você seja fonte de vida. Amém?